Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis capítulo 4, 5, 6 e 7. Nos capítulos anteriores, nós vimos a criação, a queda e as consequências do pecado de Adão e Eva. Agora avançamos para os desdobramentos disso, como o aumento da maldade no mundo e a intervenção de Deus. No capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, que apresentam suas ofertas ao Senhor. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Então, enfurecido, Caim assassina o seu irmão no campo. Mas por que Deus rejeita a oferta de Caim? A narrativa bíblica sugere que o problema não era apenas a natureza da oferta, mas principalmente a atitude do coração de Caim. Abel ele trouxe o melhor de seu rebanho, as primícias e a gordura, mostrando dedicação, gratidão e fé. Ele deu a Deus o melhor que tinha. Já Caim, o texto não especifica que Caim ele teve cuidado com a sua oferta. Ele não trouxe as primícias da sua colheita, o que indica uma atitude menos zelosa. Sua oferta possivelmente reflete um coração que não estava plenamente comprometido com Deus. A rejeição de Deus à oferta de Caim estava ligada à condição do seu coração, como também podemos ver no texto de Hebreus 11, 4, que destaca que a oferta de Abel foi feita pela fé. Tem uma interpretação que é interessante, propriamente não está no texto, é uma interpretação teológica posterior que diz o seguinte, que a oferta de Caim, pelo fato dele ser um agricultor, representa o esforço humano para agradar a Deus. Seria então uma tentativa de agradar a Deus pelas obras, enquanto que a oferta de Abel, por ter sido de um animal, ela reflete o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que entregou a sua vida por nós e assim consumando a obra da graça. Então, nesse caso, a oferta de Abel teria sido aceita por representar a graça divina ao invés das obras humanas. Essa interpretação, apesar de estar correta na sua ideia, não é o que o texto diz. No Novo Testamento, nós vamos ver claramente que essa é uma verdade a respeito da salvação. Mas, no entanto, o texto de Caim e Abel não demonstram claramente esse fato. Também nós temos outro destaque a fazer no texto do capítulo 4, que é o sinal de Caim. Na história, o sinal de Caim é apresentado como um ato de misericórdia divina, marcando Caim para protegê-lo de ser morto por vingança. No entanto, esse sinal não é descrito detalhadamente na Bíblia. No século XIX, alguns grupos racistas nos Estados Unidos, como teólogos pró-escravidão e defensores da supremacia branca, interpretaram o sinal de Caim como sendo uma mudança na cor de pele, associando de uma forma errada a pele negra. Essa interpretação foi usada para justificar a escravidão e a discriminação racial, alegando que os descendentes de Caim eram amaldiçoados e, portanto, inferiores. Essa interpretação é completamente infundada e contradiz os princípios bíblicos de igualdade e dignidade de todos os seres humanos. Atos capítulo 16, versículo 26 diz que de um só fez todos os povos. Além disso, a narrativa bíblica nunca associa o sinal de Caim à cor da pele. É só a gente ler o Apocalipse e perceber que os salvos em Cristo Jesus são de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças, né, mostrando que Deus não faz nenhum tipo de discriminação. O que nós podemos ver nesse capítulo 4 ainda é que existe uma linhagem de Caim que é marcada pela corrupção. Existem alguns nomes interessantes, né? Por exemplo, como Jubal, que ele é aquele que consegue criar pela primeira vez os instrumentos musicais,
E aqui é necessário discernimento, não é o fato de uma linhagem afastada de Deus criar alguma ferramenta que ela é, por si só, considerada maligna. Muito pelo contrário, né? Existem várias produções de pessoas ímpias que são muito importantes, até mesmo para o desenvolvimento da ciência, da civilização, da cultura e de outros aspectos. Jubal está nesse nível, né? Ele faz um importante instrumento musical que, inclusive, vai ser utilizado, né, para adoração a Deus, tanto no tabernáculo como no templo e nos dias de hoje também. Mas um personagem chama a atenção pela sua maldade, que é o Lameque da linhagem de Caim. Em Gênesis, no capítulo 4, 19, antes da genealogia de Sete, nós vemos que Lameque, descendente de Caim, ele introduz a prática da bigamia ao tomar duas esposas, Ada e Zilá. Essa atitude é um desvio do plano original de Deus para o casamento, estabelecido em Gênesis capítulo 2, que descreve o casamento como a união entre um homem e uma mulher. Além disso, Lameque se vangloria de matar um homem e até zomba da proteção divina que Deus deu a Caim, dizendo que 7 vezes será vingado Caim e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Isso revela uma arrogância que reflete a deterioração moral e espiritual da humanidade. Agora tem um aspecto interessante, né? Jesus Cristo, quando estava falando acerca do perdão com Pedro, Pedro faz uma pergunta para Jesus de quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa. E ele diz 7 vezes. É uma menção, é uma alusão a Caim. E Jesus Cristo diz não, 70 vezes 7 ao dia. Jesus Cristo ele faz uma alusão a Lameque, né? Um perdão que seria ilimitado. E isso ocorre em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que Jesus ensina que devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, mostrando que o padrão de Deus é misericórdia e reconciliação e não a vingança ou o orgulho. No capítulo 5, nós temos a genealogia de Adão, na linhagem, evidentemente, de Sete. No capítulo 5, ele registra a genealogia de Adão, destacando a linhagem que manteve fidelidade a Deus. Esse relato é mais do que uma lista de nomes, ela revela a progressão da humanidade após a queda e apresenta sinais de esperança e graça divina em meio à crescente corrupção. O capítulo é interessante porque a genealogia ela segue um padrão. A idade de cada patriarca ao ter o seu filho, seu primeiro filho, e o tempo que viveu após o nascimento desse primeiro filho. A frase "e morreu", destacando também o impacto do pecado introduzido em Gênesis, no capítulo 3, que produziu a morte. Essa repetição enfatiza que a morte se tornou uma realidade inevitável para toda a humanidade como consequência do pecado. Alguns destaques importantes nós devemos fazer, por exemplo, a longa vida dos patriarcas. Existem aqueles que acreditam, né, que o fato dos patriarcas listados viverem centenas de anos, com idades que variam de 777 anos, o Lameque da linhagem de Adão, né, de Sete, e Matusalém, da linhagem de também de Sete, 969 anos, mostra que o mundo estava num período de transição, que após a queda, então, gradativamente, as idades foram diminuindo. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Tem algumas teses dizendo que talvez a forma de anotar os anos era diferente nesse período. Nós não temos, evidentemente, nenhuma tese, né, concreta para dizer exatamente o porquê dessa diferença. Alguns dizem que isso se refere ao fato de Deus dizer que a idade do homem seria de 120 anos. Mas o texto lá, na
passagem não diz isso. Ele diz que os dias dos homens na terra serão de 120 anos. E aí virá o dilúvio, né? Quer dizer, Deus, ele vai trazer juízo sobre o homem por causa do seu pecado, e os seus dias sobre a terra serão de 120 anos. Quer dizer, depois de 120 anos, haverá então a destruição. E depois até mesmo do dilúvio bíblico, né, nós temos personagens que viveram mais de 120 anos. É o próprio caso de Abraão, que viveu 175 anos. Mas alguma coisa aqui aconteceu. Possivelmente as mudanças climáticas ou até mesmo a deterioração da idade do homem possa ser o caso. Agora, tem também um aspecto que contrasta com a vida de Enoque. Em contraste com o padrão nasceu e morreu, a menção a Enoque se destaca: ele andou com Deus e não experimentou a morte. Enoque é um exemplo de fidelidade em um mundo cada vez mais corrompido, mostrando que a comunhão com Deus ainda era possível. No Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 11, destaca que Enoque é um exemplo de fé que agrada a Deus. E Judas 1, 14 a 15 o menciona como alguém que proclamava a justiça de Deus. Lembrando que em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 diz que ele foi trasladado, que ele foi levado aos céus. Outro personagem que aconteceu isso foi Elias. E ainda no finalzinho do capítulo, nós temos o Lameque, não o Lameque da linhagem de Caim, mas o Lameque da linhagem de Sete, que no final do capítulo ele expressa esperança ao nomear seu filho Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Isso aponta para a expectativa de que Deus traria alívio e restauração, um tema que culmina na narrativa do dilúvio e na aliança com Noé. No capítulo 6, nós temos uma passagem relacionada ao dilúvio. Primeiro, falando sobre a corrupção da humanidade e o chamado de Noé. A humanidade atinge uma maldade a níveis extremos, a ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, na verdade está usando uma linguagem humana. É claro que Deus, sendo eterno, conhecendo o presente, o passado e o futuro, ele não tem arrependimento, né? E o próprio texto bíblico diz que Deus não é como homem para que se arrependa, e nem o filho do homem para que minta. Então, o arrependimento não cabe propriamente a Deus nos termos que nós utilizamos. É uma forma de se referir a Deus para que a gente possa entender. A Bíblia tem vários textos assim. A gente, pela nossa própria limitação, nós não conseguimos abarcar totalmente o conhecimento de Deus. Então, nós utilizamos elementos humanos para se referir a algumas passagens em que Deus tem algumas atitudes semelhantes à do homem. E, nesse caso, ele decide destruir toda a criação com um dilúvio, mas escolhe Noé, um homem justo, para iniciar um novo capítulo na história, um novo começo. Nós temos algumas teorias sobre a causa do dilúvio bíblico descrito em Gênesis capítulo 6, que variam entre interpretações teológicas, literárias e científicas. Nós podemos dizer que existe uma interpretação que é a interpretação moral e teológica, que o dilúvio foi um ato de julgamento divino devido à corrupção generalizada e à maldade humana, mencionadas no comecinho de Gênesis capítulo 6. E nós podemos dizer também que existem outras teorias que defendem que o dilúvio foi um evento global real, enviado por Deus para julgar a humanidade e renovar a criação, defendido por teólogos que acreditam na literalidade da Bíblia e por alguns também criacionistas. Então, o dilúvio teria sido literal, quando o texto fala que foram 15 côvados acima do maior pico da Terra, então teria envolvido toda a Terra.
Mas existem aqueles que defendem que foi um evento local, que quando o escritor bíblico está dizendo que o maior pico da Terra foi coberto, é na sua perspectiva, né? Porque, afinal de contas, o homem só estava espalhado na região do Fértil Crescente, entre o Tigre e o Eufrates, aquela região que começa a humanidade. E também seria até mais fácil para colher os animais, que seriam os animais da região. Se o objetivo era acabar com o homem, não precisava ser um evento universal, um evento local já era o suficiente. E até mesmo existe uma tese de que houve um período de fim da era glacial, em que as águas se elevaram, romperam o estreito do Bósforo e invadiram as águas até chegar no Mar Negro, o que teria feito uma espécie de dilúvio regional, né, ou uma inundação regional. E o texto é interessante porque ele fala que houve a chuva, mas também águas de baixo, elas acabaram inundando a terra. Então aí seria um efeito climático global, a forma pela qual Deus então julga aqueles homens desse período. Mas certamente foi um julgamento moral, né, mostrando um julgamento divino sobre a corrupção humana, enfatizando o arrependimento e a fidelidade de Noé. Agora, tem um aspecto interessante também. Esse é um texto que é muito rápido, né, um texto muito curto, mas que tem algumas palavras que chamam a atenção, como, por exemplo, os gigantes, os nefilins. Os nefilins, então, seriam a causa, né, da destruição daquele mundo. E quem seriam esses nefilins? Alguns acreditam que eram gigantes literais, que eram seres de grande estatura e força, como descrito em tradições judaico-cristãs e algumas traduções antigas. Alguns até defendem que os nefilins seriam descendentes de anjos caídos, resultado da união entre os filhos de Deus, que são anjos caídos, e as mulheres humanas, baseando-se em Gênesis 6, 1 a 4, e num livro apócrifo chamado o Livro de Enoque. Mas parece que a interpretação mais comum é aquela que simplesmente diz que houve uma mistura entre os filhos de Deus, que eram a linhagem de Sete, e os filhos dos homens, que eram a linhagem de Caim, representando uma mistura de linhagens que acabou trazendo decadência moral. E ainda, nefilins podem ser traduzidos também não como gigantes literais, mas sim como grandes guerreiros antigos, homens de grande influência, poder e violência. Eu acredito praticamente na ideia de que era a linhagem de Sete se misturando com a linhagem de Caim, porque o próprio Jesus Cristo, ele diz que quando nós ressuscitarmos, nós seremos como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Então a ideia de relação sexual de anjos com pessoas parece ser mais fantasiosa. No capítulo 7, então, nós temos o dilúvio. No dilúvio, eu gostaria apenas de destacar o tempo que demorou o dilúvio. A gente, fazendo uma leitura rápida, a gente pensa que o dilúvio só demorou 40 dias e 40 noites e depois Noé desceu com a sua família e os animais. Mas o que a gente pode perceber é que, primeiro, demorou 7 dias para que Noé e sua família, os animais, entrassem na arca. Depois temos 40 dias de chuva incessante, cobrindo toda a terra. Depois mais 150 dias para que as águas elas começassem a baixar. Elas ainda cobriam as montanhas. Depois mais 73 dias após a arca repousar no Monte Ararat e depois continuarem a baixar até os topos das montanhas ficarem visíveis. Depois mais 40 dias Noé esperou antes de enviar a pomba pela primeira vez,
Mais 21 dias, depois de ter enviado a pomba em 3 ocasiões, e mais 57 dias, quando a terra, aí sim, secou completamente antes de Noé sair da arca. Então, aproximadamente, Noé ficou 375 dias com a sua família e os animais na arca, cerca de 1 ano e 10 dias. Meus queridos irmãos, aqui nós terminamos o nosso comentário, que ficou um pouco longo, tanto o primeiro como o segundo, justamente pela complexidade dos textos e pelas muitas perguntas que eles suscitam. Mas a minha fé e o meu desejo é que você continue firme e forte na leitura das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe.